1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 14 em diante. Primeira Coríntios 10, 14 adiante, texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Amém. Senhor, a Tua palavra foi lida, Senhor, e ela por si mesma é viva e eficaz. Mas nós rogamos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos traz nesta noite, de maneira que possamos aplicá-la à nossa vida, Pai. Possamos viver de acordo com esta palavra e assim, ó Deus, glorificar e bendizer o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, mais uma vez, nós temos o privilégio, nós temos a graça, nós temos a bondade de Deus se manifestando, nos dando o privilégio de participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, aquele sacramento que foi instituído por Jesus para ser observado em sua igreja até que Ele volte. E na certeza da promessa dele, de que nós estaremos, aqueles que participam da mesa aqui e agora, irão participar também do grande banquete das bodas do Cordeiro. Essa é a expectativa do nosso coração. Por isso, muitas vezes nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o cristão sincero deseja isso para a sua vida. E como sacramento, a ceia, ela é apenas para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque Jesus disse que aqueles que participam de modo digno da sua carne, do seu sangue, têm a garantia da vida eterna. Ele diz que quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E para isso precisamos, antes de tudo, termos o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, confessando como Senhor da nossa vida. Mas a Bíblia também diz que ao lado dessa bênção que nós temos, aquele que se diz um cristão, mas participa de modo indigno dessa mesa, ele se torna réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ou seja, participar da ceia pode ser tanto bênção como maldição. Pode ser um momento de extrema comunhão com Deus, mas também pode ser um momento de um julgamento de Deus sobre a nossa vida.
Porque Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele diz, olha, e é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até mesmo já morreram. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Uma palavra poderosa. Ou seja, o juízo temporal de Deus cai sobre aqueles que desprezam, aqueles que zombam dessa mesa, aqueles que não entendem do seu significado e a consideram como coisa de menor importância. Não tem tanto problema de participar ou não da mesa do Senhor. E os capítulos da primeira carta de Paulo, a partir do capítulo 8, ele trata da questão de carne sacrificada a ídolos. Né? Se os cristãos poderiam comer, porque naquela época, né, as carnes que eram vendidas nos mercados, elas eram provenientes de um sacrifício que se fazia nos templos, aos deuses daquela região, daquela cidade. E surgiu então a dúvida, se o cristão poderia comer dessas carnes sacrificadas a ídolos. Então, capítulo 8, capítulo 9, Paulo vai tratando dessa questão, que era sem dúvida importante para eles naquela época. E no capítulo 10 e no capítulo 11, Paulo vai tratar mais diretamente da ceia do Senhor. Vai tratar agora não apenas no sacrifício de animais, mas do sacrifício do próprio Senhor Jesus. E ele, se você olhar aí no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele vai lembrar ao povo a história de Israel. Israel saiu, foi tirado do Egito, participaram ali da bênção de Deus, mas no meio do caminho eles começaram a murmurar. Eles fizeram um bezerro de ouro e prestaram culto àquele bezerro. O versículo 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E aí ele diz, olha, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos chegaram. E no versículo 6 ele diz, olha, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então ele embasa o seu argumento chamando, lembrando o povo do que tinha acontecido com o povo no deserto. E muitos morreram, ou seja, aqueles que haviam saído, né, do Egito não entraram na terra prometida por causa dos pecados que eles cometeram nessa caminhada. E eles então nos advertem, olha, aquelas coisas aconteceram como advertência para nós, para que a gente não cometa esses mesmos pecados. E ele então vai discorrer aí nesses capítulos sobre a importância da ceia do Senhor. Porque há cristãos que participam da ceia, mas ao mesmo tempo participam de cerimônias, de festas, de atividades, onde Deus não é honrado, onde Deus não é glorificado, onde o espírito que domina ali não é o espírito de adoração a Deus. Algo equivalente ao sacrifício de se comer carne sacrificada a ídolos, porque haviam saído do propósito de glorificar a Deus. E esse tem sido, infelizmente, um comportamento muito frequente no meio da igreja chamada evangélica dos nossos dias. Pessoas vivem como querem viver,
fazem o que querem fazer e depois, às vezes, vêm participar da ceia do Senhor de modo indigno. A pessoa vem à igreja, às vezes, diz que converteu, mas não abandona os seus ídolos. Nem os seus ídolos do coração, nem os seus ídolos físicos. E o resultado disso, irmão, tem sido um cristianismo misturado. Um cristianismo que não é puro. Um cristianismo que onde não há diferença entre um incrédulo e um cristão. O incrédulo participa dessas festas todas que estão aí, que vocês viram, de imoralidade, festas onde a carne é cultuada, onde a sensualidade e todas essas coisas são exacerbadas cada vez mais, onde as pessoas usam todo tipo de droga e depois vão receber uma cruz na testa, como se tivesse tudo resolvido. E às vezes acontece até dentro de igrejas evangélicas, para a tristeza nossa, né? Mas Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Ele agora faz parte de uma nova criação. Ele não pode mais ser confundido com essas coisas. E Paulo, então, nesse texto que nós lemos, ele adverte. Ele nos adverte, ele adverte a igreja, que diz que acha, né, que não tem nada a ver participar da mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo participar de coisas que são consagradas a ídolos. Ou seja, qualquer atividade, né, por mais inocente que pareça, mas que não glorifica a Deus. Isso se torna muitas vezes um ídolo na vida das pessoas. E as pessoas perdem a noção de quem são, de quem é o seu Deus. Perdem a noção da santidade do seu Deus e acham que está tudo certo, não tem nada errado. Podemos fazer o que quisermos e depois vir participar da ceia do Senhor. E nós temos diversos exemplos, né, que poderíamos citar quando a gente vê as pessoas participando desse tipo de festa, né, que nós acabamos de ver aí. E agora nós temos igrejas que têm até escola de samba para desfilar, como se fosse pregar o evangelho ali. Ali não é lugar. A festa ali é dedicada a outra coisa. As coisas que estão fazendo ali é para ídolos, é para a carnalidade. Aí eu vi na televisão do dia que a maior bateria do Brasil é de uma igreja evangélica do mundo. Aí, agora está no Guinness. A maior bateria do mundo é de uma igreja evangélica. É um troço meio estranho, né? Meio esquisito. Alguém pode dizer, mas estão lá pregando o evangelho, estão lá divulgando o nome de Cristo, no lugar onde o nome de Cristo está sendo achincalhado, onde há zombaria com as coisas de Deus, onde há muita podridão moral, como o exemplo de Israel que Paulo traz à nossa mente. A quem estamos realmente servindo? E esses ídolos, irmãos, podem ser ídolos de barro, como existem igrejas que têm esses ídolos e que as pessoas se curvam diante dessas imagens. As pessoas acham que aquela imagem pode responder a sua oração e as pessoas vão atrás dessas coisas. Mas um ídolo mudo, que não ouve, que não fala, como pode abençoar alguém? Mas nós também temos os ídolos dentro do nosso coração. Coisas que nós colocamos como prioridade na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa primeiro lugar na nossa vida é ídolo. Pode chamar do nome que for. E o principal deles somos nós mesmos. É o eu, que eu quero satisfazer. É a minha carne, que eu quero que ela seja satisfeita nos seus desejos. Então, nós criamos ídolos.
dentro de nós mesmos. E esses ídolos, eles causam grande problema, porque muitas vezes nós não percebemos e vamos participar da mesa do Senhor e a coisa fica meio complicada, né? O texto que nós lemos, você está com a sua Bíblia aberta, começa no versículo 14, onde Paulo dá essa ordem. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Ele manda a gente fugir, sair de perto. Tudo aquilo que pode se tornar um ídolo na nossa vida, o cristão tem que resistir. Não pode aceitar, mesmo que seja coisas boas, aparentemente. Mas se nos afastam de glorificar a Deus, se aquela coisa que a gente está fazendo não glorifica a Deus, apenas satisfaz a minha carne, é um ídolo que nós temos na nossa vida. Eu estou me servindo a mim mesmo. Eu quero ter isso, eu quero ser aquilo, eu quero alcançar isso. E Deus nunca é honrado e consultado a esse respeito. Então Paulo fala que esse é um perigo real, que nós não podemos brincar com isso. Como ele já disse ali no versículo 11. E no versículo 12 ele diz, olha, aquele que pensa estar de pé. Veja que não cai, ele não está falando daquele que está de pé, daquele que pensa. Eu sou, isso não me atinge. Eu posso fazer isso, posso ir ali, posso participar daquilo, que essas coisas não me alcançam. Cuidado. Então aquele que pensa, tem cuidado, para não sermos enganados. E no versículo 15 Paulo diz, olha, eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que podem julgar isso que eu estou falando. Por isso, vocês precisam tomar uma decisão sobre esse assunto. É o sentido aí do versículo 15. Pessoas que são capazes de pensar, de entender o que está sendo falado. Ele não está falando para pessoas obtusas, né, que não têm conhecimento. E assim somos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Todos que nós estamos aqui nessa noite, temos alguma capacidade de entender as coisas e entender a palavra de Deus. Por isso nós não temos desculpas para agir fora daquilo que a palavra de Deus nos exorta. Porque nós temos entendimento, nós conhecemos a palavra de Deus. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então nós não temos desculpas quando queremos fazer outras coisas que não exaltam o nome de Deus, que não glorificam a Deus. Precisamos ter critério nisso tudo, meus irmãos, porque a gente é levado muitas vezes a achar que o diabo engana, né? E ele vem com engano, dizendo não tem nada demais, pode fazer isso, fazer aquilo, você está imune, você vai permanecer firme, e quando a pessoa vê, ele já caiu, né? Já dançou, né? Como diz aí popularmente. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado disso. Num dia que nós estamos participando da ceia do Senhor, nós precisamos ter cuidado para não cometermos este pecado. Precisamos ser criteriosos. Precisamos ouvir a palavra de Deus. No verso 16 e 17, Paulo vai aprofundar ainda mais a coisa. Ele diz, olha, ele vai mostrar que a participação de cada um de nós na ceia do Senhor é o que nos une uns aos outros em Cristo. É o que nos torna o corpo de Cristo na terra, é a participação na ceia. A gente fala muito em comunhão na igreja. Precisamos ter comunhão na igreja. Precisamos fazer atividades para termos comunhão. E nós achamos que comunhão na igreja a gente está perto, abraçando um ao outro, né, Abraão? Agora não pode, né? Então, a gente acha que comunhão é isso. A gente está perto, fazendo alguma coisa, se divertindo ali. Comunhão, no sentido bíblico, não, o que nos torna um em Cristo é a participação na ceia do Senhor. Nós temos comunhão com irmãos que estão na China, na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo, porque nós participamos do mesmo pão, bebemos do mesmo vinho, do mesmo corpo,
É isso que torna a igreja una em todo mundo. Eu não posso ter comunhão nesse estilo aqui de estar perto com o irmão lá da Indonésia. Temos missionários lá, né? Mas nós não temos ali aquele contato físico. Isso não quer dizer que nós não temos comunhão com aqueles irmãos. Porque se eles participam de modo digno da ceia, se eles comem o pão, se eles bebem o cálice de maneira digna, nós somos um com ele. Paulo vai dizer aqui, olha, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Mas quando alguém participa de modo indigno, ele quebra essa comunhão. Esse é o grande problema que Paulo está colocando aqui. Então nós precisamos participar com o mesmo espírito, dentro do mesmo objetivo de glorificar a Deus. É isso que nos torna um em Cristo. Mas nós vemos as pessoas tentando criar comunhão dentro da igreja, muitas atividades, muitas coisas, mas desprezando a mesa. A mesa do Senhor já não é tão importante. Eu participo a hora que eu quero, o dia que eu quero, no momento que eu estou bem. E isso é um grande problema dentro da igreja hoje. Tenta-se fazer comunhão de todo jeito. Já atividade de todas as maneiras. Mas a ceia é desprezada. Não é ministrada de acordo com a palavra de Deus. E isso não é bom. Não é bom para a igreja. Há uma união mística entre nós, muito além daquilo que a gente pode compreender. Mas pela fé nós somos unidos uns aos outros ao participarmos da mesa do Senhor. É o mesmo corpo, é o mesmo sangue, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo que aplica em nós a obra de Jesus. Isso nos torna um, estando longe ou perto. Às vezes nós podemos ter comunhão com alguém que nem conhecemos, do outro lado do mundo, mas não temos comunhão com alguém que está do nosso lado, porque não entendeu ainda a importância de participar da mesa. E Paulo, então, vai mostrar que essa unidade, ela pode ser quebrada. Quando, no versículo 19, ele diz, olha, o que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo, então, vai voltar àquela ideia lá das coisas sacrificadas aí. E sacrificada aqui quer dizer consagrada. É alguma coisa que você oferece. E como eu já disse, muitas vezes nós oferecemos até o nosso coração, a nossa vida, para satisfazer a nós mesmos. E às vezes não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Então ele vai dizer, olha, aquelas coisas que as pessoas, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, o ídolo é um ídolo. É uma coisa inerte, não tem vida. Ele não pode receber nada. Ele não pode te agradecer porque você fez lá um sacrifício. Ele não pode te abençoar. E infelizmente nós vemos no nosso país, irmãos, quanta gente enganada. Quanta gente se curvando diante de ídolos. Quanta gente dizendo, o ídolo fulano, ao santo fulano me abençoou, fez isso, fez aquilo. Não foi aquele ídolo. Pessoas que já morreram há séculos passados não podem fazer nada hoje. E nem os que morreram recentemente estão mortos. Quem pode fazer é Jesus, que está vivo, que venceu a morte, que ressuscitou. E é quanto a gente vê idolatria nesse país. Que coisa terrível. Não só a idolatria desses ídolos, mas a idolatria do coração. E aqui falar um pouquinho do próprio futebol, né? Eu gosto muito, assisto, torço para um bom time. Mas, o que vocês estão rindo? Mas a gente está vendo que isso está se tornando um ídolo. Os estádios estão se tornando templos.
onde ídolos são adorados, as pessoas estão se matando umas outras, porque alguém torce para um time diferente. Isso é idolatria, isso é fanatismo. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para não sermos levados por isso. São ídolos do coração, da mesma maneira que são os ídolos que há em muitos templos, que recebem a glória, mas não podem fazer nada. Quanto engano! E Paulo é muito claro. Verso 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. A pessoa está bem intencionada. Muitas vezes está sendo enganado. Nunca falaram isso para ele. Nunca leram uma Bíblia para ele. Quem vai receber aquela consagração são demônios. Pensa bem. São demônios. E que vão ter participação na vida da pessoa. E que vão dominar aquela pessoa. Que vão escravizar aquela pessoa. E a pessoa vai se tornando cada vez mais escrava, fazendo cada vez mais sacrifício. Essas igrejas que oferecem sacrifício para você ficar rico, é a mesma coisa. O ídolo ali é você. Você vai receber a bênção e você vai se tornando cada vez mais escravizado, escravizado, escravizado. É triste. É triste nós vemos a situação espiritual da nossa nação. E às vezes dentro da própria igreja chamada evangélica. As pessoas sendo enganadas porque participam dessas coisas. E Paulo diz, olha, eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Isso é muito sério, irmãos. Então precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados, achando que estamos fazendo coisas inocentes. O diabo não brinca. Ele não é inocente. Ele realmente toma conta daqueles que se devotam a ele. Algo terrível. E ele então vai comparar aqui no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor, que nós temos aqui, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos. É impossível. É vedado ao cristão. O nosso cristianismo não pode ser misturado. O nosso cristianismo não pode estar entrelaçado com as coisas do mundo. Nós somos chamados para ser um povo santo. Um povo que ama a Deus sobre todas as coisas. Um povo que realmente adora a Deus em espírito e em verdade. Um povo que se reúne num momento como esse para adorar a Deus, na beleza da santidade de Deus. E nós somos então desafiados, irmãos, a viver dessa maneira. Mas nós estamos vivendo muitas vezes um cristianismo que não nos distingue. Participar da mesa do Senhor, isso aí é coisa de menor importância, todo mês tem. Mas, e vamos viver uma vida longe de Deus no nosso dia a dia. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte. E ele fala uma coisa interessante no versículo 22. Você quer provocar a Deus? Você tem coragem de provocar a Deus? E esse texto, ele nos remete a Deuteronômio 32, 21, que diz lá, Deus diz ao povo de Israel, a zelo me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Parece que está falando nos nossos dias, né? Peste violenta. Você já ouviu falar de coronavírus, né?
Abre o olho. Então, irmãos, nesses dias de tanta confusão, de tantas disputas políticas na nossa nação, que estão separando irmãos, onde as pessoas participam de tantas ofertas a ídolos, como nós temos participado da mesa do Senhor? Com santidade, com seriedade, com devoção. Temos entendido o que está aqui, simbolizado, e de uma forma espiritual presente, o corpo e o sangue de Jesus. Como profanar esse sacramento? Como se aproximar dessa mesa de qualquer maneira? Como participar da mesa de demônios e também participar da mesa do Senhor? Não dá. Há pessoas hoje preferindo participar da mesa, né, de ideologias políticas com seus ídolos, e por isso quebram a comunhão, não querem participar da mesa com irmãos, porque são diferentes lados políticos. Mas, irmãos, nós estamos assistindo de uma maneira assombrosa os sinais da volta de Jesus. Cada dia mais evidentes, cada dia mais claros. Você não está enxergando? Pega a Bíblia e começa a estudar a Bíblia. Não vai estudar, ler jornal, vai estudar a Bíblia. Porque aí você vai entender o que está acontecendo nesse mundo. Não é acaso. Acaso não dirige nada. Não é o demônio. É um Deus soberano, que diz que vai levar essa história da humanidade para onde Ele quer. Que tem controle sobre todas as coisas. E vai levar a nossa história para aquele dia glorioso da volta de Jesus. A coisa está caminhando para lá. E se você ler a Bíblia um pouquinho mais, você vai entender o que eu estou falando. Uma velocidade que vai nos deixando apavorados, estonteados, de tão rápido que as coisas estão acontecendo, estão precipitando de uma maneira muito interessante. Por isso nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Que a quem que nós vamos servir? Aos deuses falsos? Aos ídolos deste mundo? Ou ao Senhor Jesus? De que mesa nós vamos participar? Das mesas que esse mundo nos oferece? Das mesas do pecado? Ou da mesa do Senhor? A mesa da santidade, a mesa que nos torna um. Por isso, no versículo 23 e 24, ele vai dizer, olha, todas as coisas são lícitas. Nós somos o povo mais livre do mundo, irmãos. Porque nós somos livres em Jesus Cristo. Então todas as coisas são lícitas para um cristão, dentro, é claro, dos limites, né? Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Por que você vai participar de uma coisa que não edifica a sua vida? Você tem a liberdade? Pode. Como muitos pensam, né? Eu tenho liberdade para beber, para fazer o que eu quiser. Tem. Em Cristo você é livre. Mas está edificando a sua vida? Está edificando a vida de alguém? Ah, eu posso ir em tal lugar? Pode, você é livre. Mas ali Jesus está sendo cultuado. E ele, no versículo 24, ele vai muito claro. Ninguém busca o seu próprio interesse. E sim o do irmão, do outro. Porque Paulo lá atrás vai dizer, olha, se você pode ir lá no templo do ídolo e comer carne. Mas se algum cristão mais fraco te vir ali, vai ser um escândalo. Aquele irmão vai ser induzido a fazer aquilo. Então você não faça. Para quê? Vamos provocar Deus? Vamos encarar? Vamos pagar para ver? Cuidado. Deus tem nos alertado sobre coisas muito sérias, muito importantes para a nossa vida. Nem tudo convém. Nem tudo que brilha é ouro, né? Já dizem por aí. Não precisamos pensar nisso, irmãos. Onde está a nossa vida?
a nossa santidade, como nós saímos de casa para vir participar da ceia, de qualquer maneira, desprezando as coisas de Deus. E eu fico aqui imaginando, eu vou pedir perdão para abrir o meu coração, porque nós começamos hoje a escola dominical. E a igreja estava cheia, glória a Deus por isso. A classe de módulo 1, de novo, 41 pessoas lá dentro. Né? Vem chegando a igreja, chegando. Cadê? Sumiu. Mas por que você não vem na escola dominical? Eu me pergunto, por quê? Está muito ocupado? Muito cansado? Seu corpo não está aguentando? Você tem que satisfazer a você mesmo? Para que a igreja oferece uma escola dominical? Porque a igreja quer que você cresça. A igreja quer que você não seja apanhado pelo mundo, que você seja enganado. E o lugar de você estudar a Bíblia é nessa escola dominical. De noite eu vou para a igreja, hoje tem ceia. Aí vive lá o domingo de qualquer jeito, tal, cheio de... Vem para a ceia. Cadê a unidade? Será que nós estamos pensando nisso? Eu fui criado na igreja e frequento escola dominical desde que eu era neném. O Luciano também, né, Luciano? Não sei quantos aqui. Fábio, né? Desde criança. Jovem, adulto. Pastor. Nunca fiquei traumatizado, nunca fiquei aborrecido com isso. Glorifico a Deus por isso. Meus filhos foram criados na igreja, de manhã, de noite, na escola dominical, no culto. Estão todos aí, glória a Deus, servindo a Deus. Meus netos estão vendo aí crescendo dessa maneira. E assim tem muitos aqui, muitas famílias que têm tido esse privilégio. Gente, vamos levar a sério a nossa vida cristã. Vim participar de um culto à noite é muito gostoso. Né? Um instrumental gostoso aqui, bonito, umas músicas lindas que nós cantamos aqui hoje, ótimo. Mas e daí? Onde que está o seu estudo da palavra? O seu interesse em Deus? Deus realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida? Precisamos parar e pensar nisso. Nós não queremos ver a igreja cheia, não tem jeito, não vai depois gente aqui. Ó. Se a gente quiser mais gente, não vamos ter que expandir a igreja. Mas nós queremos, aqui está o conselho da igreja. Nós queremos ver você crescendo. Queremos você seguro nas mãos de Deus. Porque os tempos estão se tornando cada vez mais agressivos, mais difíceis. Paulo já disse, nos últimos tempos serão dias difíceis para ser um cristão. Serão dias de extrema dificuldade para ser um cristão. Mas se você não participa de um corpo, se você não cresce, se você não estuda a palavra, onde você vai parar? Por isso, irmão, siga aqui essa palavra. Leve a sério. Não adianta você vir aqui comer um pedacinho de pão e beber um cálice de vinho, de suco de uva, o que seja. Não adianta. O seu compromisso com Deus, ou o seu ídolo, você mesmo não pode levantar de manhã porque está cansado, trabalhou muito, não está interessante a escola, né? Eu vou só cumprir minha obrigação, e assim vem, cumpre a obrigação. Cuidado com os ídolos que nós temos. Vamos aprender a lição dessa noite, irmãos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas edificam a nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E eu testemunho isso da minha vida. Como Deus tem abençoado. Verdadeiramente. Cumprido essa palavra. E eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos capacite. E que Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Vamos orar?
Paulo, quando instituiu a ceia, aí no capítulo 11, só virar uma página aí da sua Bíblia, ele diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice. Muita gente pode pensar, então não vou participar da ceia hoje. O pastor já deu uma bronca aqui, né? Já falou algumas coisas aqui. Não tem nada disso. A ceia é para ser participada, comida, de modo digno. Porque a única pessoa, a única coisa que pode excluir você da ceia é uma decisão do conselho da igreja, quando suspende alguém da comunhão. De outra forma, ninguém pode ser impedido de participar. Mas é cada um que vai prestar contas a Deus da maneira como está participando. Então, aqui, nesse orar, vamos confessar o nosso pecado, vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir para que Deus realmente nos tenha misericórdia, né, e nos dê outras oportunidades, que Ele não feche a porta da graça, mas pelo contrário, que Ele nos dê oportunidade para servirmos a Ele, servirmos aos irmãos, sermos igreja, sermos corpo de Cristo. Ora, Senhor, clame a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão, porque é coisa muito séria participar dessa mesa, irmãos.